licitação. A lei de licitações regulamenta licitações e contratos administrativos. A primeira parte é para tratar da licitação. Coloca o conceito aí. Procedimento administrativo destinado a selecionar procedimento administrativo destinado a selecionar a melhor proposta para a administração. Procedimento administrativo destinado a selecionar a melhor proposta, a proposta mais vantajosa para a administração, vírgula, visando a celebração de um contrato administrativo, visando a celebração de um contrato administrativo. Fechou? Então, esse procedimento, pessoal, diferente lá do processo administrativo, a lei de licitações ou a licitação pública, ela tem esse objetivo aí. Qual é a primeira questão de prova que você vai colocar? Qual é a primeira questão de prova? Isso cai muito, viu? Ó, âmbito de aplicação. Âmbito de aplicação. Beleza? Quem se submete, pessoal, à lei de licitações e contratos? Questão de prova, viu? Quem é que se submete? Coloca inciso 1. Administração direta e indireta. Administração direta e indireta. Sublim indireta. Sublim indireta. Abra um parêntese. Autarquias e fundações públicas. Autarquias e fundações públicas. Fecha parêntese. De todos os entes da federação. De todos os entes da federação. Inciso 2. Poder legislativo e poder judiciário. Poder legislativo e poder judiciário. Vírgula. Quando exercerem funções administrativas. Quando exercerem funções administrativas. Inciso 3. Fundos especiais e entidades controladas, direto ou indiretamente, fundos especiais e entidades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Fundos especiais controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público. Fechou? Beleza? Coloque em destaque aí, coloque uma questão de prova em destaque, pessoal. Ó, coloque assim, inciso 1, empresa pública. Inciso 2, sociedade de economia mista. E inciso 3, subsidiárias. 1, empresa pública. 2, sociedade de economia mista. 3, subsidiária. Colocou?
Puxa uma setinha para dos três, ó, para o lado. Vocês são meu aluno, vocês sabem. Puxa uma setinha ligando as três para o lado, certo? Fechou? Olha a questão da prova, pessoal. Coloca assim: não estão, não estão submetidas à lei de licitações. Não estão submetidas à lei de licitações. Ponto. Obedecem legislação própria. Obedecem legislação própria. Fechou? E sublinhe, obedece legislação própria. Quem está com a câmera desligada vai errar as questões todinhas de licitação, né? Não está me vendo? Ó, presta atenção para cá, pessoal. Olha o que é que ele vai dizer. Nós entendemos que licitação é esse procedimento administrativo que tem como objetivo, qual é o fim de uma licitação? Celebrar um contrato entre a administração pública e um particular, que nós vamos ver que é o licitante. E nós vamos ver que esse contrato ele pode ter por objeto várias questões. Ele pode ter por objeto a locação de determinada, a compra de produtos, a, a prestação, ou melhor dizendo, a realização de obras e serviços de engenharia, a aquisição de serviços de tecnologia, tudo isso aí pode ser objeto da licitação, percebe? Na verdade, objeto do contrato. Para que a administração possa auferir ou possa celebrar o contrato com a melhor proposta possível, com a melhor oferta possível, ela faz esse processo aí que é denominado de licitação, que tem etapas, tem fases a serem percorridas, certo? Qual é o ponto central? É toda e qualquer entidade da administração pública que precisa licitar ou que está submetida a essa licitação? Essa é a primeira questão. E aí eu deixei claro para vocês, ó, três entidades da administração pública indireta, empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias, elas não se submetem a essa legislação, percebe? Elas têm lei própria. O que é que o examinador vai afirmar para você? E eu já quero que você coloque uma questão de prova abaixo. Coloque a questão de prova e dois pontos. O que é que ele vai afirmar para vocês? E eu vou afirmar e eu quero que você julgue essa afirmativa como verdadeira ou falsa, tá bom? Entendemos até aqui? Ele vai afirmar que a lei 14.133/2021, que é a Lei de Licitações e Contratos Administrativos, Lei 14.133, não se aplica a empresas públicas, a sociedades de economia mista e a subsidiárias. Vou repetir. A Lei de Licitações e Contratos, e ele vai dizer textualmente, 14.133/2021, não se aplica a empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiárias. Essa afirmação, ela está certa ou errada? Certo ou errada? Bora. Certo ou errada? Certa. Cuidado, viu, pessoal? Cuidado. Ó, essas entidades, elas não se submetem à lei 14.133. Ela tem legislação própria. Isso não quer dizer que a lei seja ou que seja proibida a aplicação dessa lei para elas. Percebe? Ó, vedar a aplicação da lei para elas é diferente de afirmar que elas não se submetem. O que é que você vai colocar na questão aí de prova? Coloca assim: a lei 14.133/2021, que é a nossa lei, né? A lei 14.133/2021 se aplica em caráter
subsidiário para essas entidades. Se aplica em caráter subsidiário para essas entidades. Professor, como assim? Pessoal, na ausência de uma norma específica lá na lei própria, eu posso aplicar subsidiariamente essa legislação aqui para essas entidades. Não é a regra, percebe? Não é uma aplicação direta. Então, cuidado, porque ele pode jogar com essa ideia. Ele pode dizer que há proibição, vedação de aplicação dessa lei para essas entidades. Alternativa errada. Beleza? Fechou? Coloque 02. 02. Ó, coloca assim, é, hipóteses, ou melhor dizendo, objetos de incidência da lei. Objeto de incidência da lei. Tranquilo? Ó, quem deve obedecer, nós já sabemos. Agora, a administração vai utilizar essa lei para celebrar um contrato em razão de quê? Quais são os serviços, quais são os produtos, quais são as compras que a administração vai utilizar dessa lei para efetivamente celebrar um contrato administrativo. Não é todo e qualquer compra, por exemplo, não é todo e qualquer serviço que a administração utiliza dessa lei. Coloca uma setinha para baixo e coloca assim, ó. A lei de licitações se aplica para as seguintes hipóteses. A lei de licitações se aplica para as seguintes hipóteses. Letra A. Alienação de bens e concessão de direito real de uso. Alienação de bem e concessão de direito real de uso. B. Compras. C. Locação. D. Obras e serviços de engenharia. Obras e serviços de engenharia. E. Como foi que eu coloquei mesmo aí já? Revisa aí. Compras, locação, obras e serviços de engenharia, alienação de bens e concessão de direito. É, né? É. Serviço de tecnologia da informação. Serviço de tecnologia da informação. F. F, né? Concessão e permissão de bens públicos. Concessão e permissão de bens públicos. E G. Prestação de serviços especializados. Prestação de serviços especializados. Beleza? Essas são, esses são os objetos ou as hipóteses que a administração utiliza para captar, ou melhor dizendo, realizar a licitação. Mas só que a questão de prova, pessoal, não é efetivamente quando ou sobre o que a lei de licitações se aplica, pode ser utilizada. A questão de prova é quais são os serviços ou quais são os aspectos envolvendo o poder público que não pode ser utilizada a licitação.
Não se utiliza, na verdade, a lei de licitações. Coloque aí abaixo uma questãozinha de prova. Não incidência da lei de licitações. Não incidência da lei de licitações. Inciso 1. Inciso 1. Operação de crédito. Operação de crédito, interno ou externo. Operação de crédito, interno ou externo. Inciso 2. Gestão de dívida pública. Inciso 3. Contratação de agente financeiro. Contratação de agente financeiro. Beleza? Essas hipóteses aí eu não aplico à lei de licitações. Primeira parte, pessoal. Resumir aí os 3 primeiros artigos. Coloque abaixo questão de prova. Questão de prova. Princípios da lei de licitações. Princípios da lei de licitações. Fechamos? Ó, eu quero que vocês coloquem uma tabelinha, certo? Com 3 colunas. Por quê, professor? A lei de licitações, pessoal, tem vários princípios e números. Só que é melhor de você gravar, é melhor de você entender, dividindo as espécies. Por quê? São 3 tipos de princípios. Os princípios administrativos. Professor, o que são princípios administrativos? Aqueles que a gente estuda no direito administrativo, certo? Na segunda coluna, coloque os princípios processuais. Processuais. E na terceira coluna, os princípios teleológicos. Não entendi. Olha como é fácil. Quais são os princípios expressos na Constituição? Quais são os princípios do direito administrativo, pessoal, expressos na Constituição? LIMP, não é isso? São os 5 primeiros administrativos. Então, ó, o LIMP, princípios administrativos. Coloca aí os 5 primeiros. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E aí a lei de licitações traz mais 6 princípios administrativos. Já estudamos todos eles. Ó, além do LIMP, ainda nos princípios administrativos. LIMP. Quais são os outros, professor? O sexto princípio, probidade administrativa. O sétimo, igualdade. Segurança jurídica. Razoabilidade. Proporcionalidade.
e transparência. Ponto. Esses são os princípios administrativos. Ô, professor, o que é que seriam os princípios processuais? Princípios processuais, pessoal, não vai cair na prova dessa forma, eu só estou segregando para você gravar melhor. Os princípios processuais dizem respeito ao trâmite da licitação. Como é que a licitação tem que ser organizada? Como é que a licitação tem que ser estruturada? Primeiro, pense comigo. Esse processo, pessoal, ele é planejado ou aleatório? A licitação planejada. Então, o primeiro princípio é planejamento. Uma licitação é o planejamento. Pessoal, a administração, nós vamos ver, lança o edital, que é o principal documento da licitação. Ela pode fugir dessas regras previstas no edital? Não. Então, além do planejamento, o segundo princípio, vinculação ao edital. Vinculação ao edital. Quando a administração vai julgar, nós vamos ver as propostas dos licitantes, ela julga de forma objetiva ou subjetiva? Objetiva. Ela tem que estabelecer critérios objetivos. Então, o terceiro princípio, estruturante, julgamento objetivo. Julgamento objetivo. Depois de julgar de forma objetiva, ela tem que, o quarto princípio, motivar ou motivação. Planejamento, vinculação ao edital, julgamento objetivo, motivação, segregação de funções. É o próximo. E, por fim, celeridade e competitividade. Celeridade e competitividade. Ponto. Beleza? Então, o processo é organizado com base nesses princípios. Os últimos princípios. Os fins, teleológico é os fins da licitação. Pessoal, são três princípios que resumem aí qual é a finalidade precípua da licitação. O primeiro, interesse público. Interesse público. O segundo, economicidade. E o terceiro, desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável. Ponto. Fechou? Tranquilo? Beleza? Pessoal, aí é um resumo dos 5 primeiros artigos da lei, certo? Aí preste atenção. O artigo 6º da lei, quando vocês vão ler lá, é uma infinidade de conceitos, porque esse artigo 6º, ele tem por finalidade definir conceitos, determinar os conceitos que a legislação traz. Eu quero trabalhar com vocês, certo? Basicamente, dois grupos de conceitos. Coloca aí o 03. Coloca assim, definições. Definições. Certo? Eu quero definir com vocês dois grupos ou dois pontos ali, dois grupos de conceitos que são essenciais para a gente entender toda a sistemática da legislação, toda a sistemática da lei de licitações. Primeiro ponto, pessoal, coloca assim, ó, o inciso 1, definição dos objetos da contratação. Definição dos objetos da contratação. Beleza? Acima, eu já disse
o que é que a administração pode contratar mediante licitação. Já informei. Agora eu vou conceituar esses termos, porque aparece em prova, pessoal. Aparece em prova. Ó, o primeiro termo que eu quero que você coloque aí é compra. Compra. Dois pontos. O que é compra? Do lado, aquisição remunerada de bens. Aquisição remunerada de bens. Beleza? Abaixo, serviço. Atividade, ó, compra é bens. Serviço, atividade intelectual ou material de interesse da administração. Atividade intelectual ou material de interesse da administração. Obra, obra. Atividade de arquiteto ou engenheiro. Atividade de arquiteto ou engenheiro que altera substancialmente o bem móvel. A atividade de arquiteto ou engenheiro que altera substancialmente o bem móvel. Fechou? Abaixo, bens e serviços comuns. Dois pontos. Padrões, padrões, né? Padrões, objetivos e usualmente especificáveis. E usualmente especificados. Bens e serviços especiais. Bens e serviços especiais. Dois pontos. Possuem alta complexidade, vírgula, sem possibilidade de padronização objetiva. Sem possibilidade de padronização objetiva. Ponto. Fechou? Preste atenção nesses termos aí, porque serão importantes um pouquinho mais na frente, quando a gente for estudar os tipos de licitação, as modalidades de licitação, na verdade. Fechou? Coloca o inciso 2 aí, pessoal, que aí é um grupo, viu? Coloca assim, definição dos regimes de contratação.
definição dos regimes de contratação. Tranquilo? Abaixo. Empreitada por preço unitário. Empreitada por preço unitário. Dois pontos. O contrato é por unidade de serviço. O contrato é por unidade de serviço. Ponto. Outra forma de contratação. Empreitada por preço global. O contrato é por valor fixo e pelo total. O contrato é por valor fixo e pelo total. Terceiro, empreitada integral. O contrato é realizado por entrega do empreendimento completo. O contrato é realizado por entrega do empreendimento completo. Vírgula. Pronto para uso. Pronto para uso. Fechou? Coloque a outra. Contratação por tarefa. Contratação por tarefa. Dois pontos. Corresponde ao contrato para pequenos trabalhos. Para pequenos trabalhos. Ponto. Fechou? Beleza? Ó, esses termos aí eu estou definindo agora para na frente, quando a gente for estudar a segunda parte da lei, vocês entenderem quais são os tipos de licitação, certo? O concurso, leilão, concorrência, diálogo competitivo. Esses são as modalidades, os tipos de licitação. E como que se dá a contratação envolvendo esses tipos de licitação? Então é importante você distinguir aí esses conceitos, que estão definidos no artigo 6º da lei. Fechou? Coloque 03, né? 03 ou 04. 04. Ó, coloque assim: designação dos agentes, ou melhor dizendo, agentes envolvidos na licitação.
agentes envolvidos na licitação. Beleza? Espera aí. Viu? Agentes envolvidos na licitação. Bom, coloca isso aqui para baixo, pessoal. Coloca assim. A competência para designar os agentes que atuam na licitação a competência para designar os agentes que atuam na licitação é da autoridade máxima do órgão ou da entidade. A competência para designar os agentes que atuam na licitação é do órgão é da autoridade máxima do órgão ou da entidade, vírgula. Ou quem as normas internas determinar. Ou quem as normas internas determinar. Beleza? Pessoal, coloque abaixo uma observação. Requisitos obrigatórios. Requisitos obrigatórios dos agentes públicos. Beleza? Inciso 1. Preferencialmente, servidor efetivo ou empregado permanente. Preferencialmente, servidor efetivo ou empregado permanente. Fechou? Inciso 2. Atribuições relacionadas a licitações e contratos ou formação, tracinho, qualificação compatível. Atribuições relacionadas com licitações e contratos ou formação, tracinho, qualificação compatível. Beleza?
Inciso 3. Não ser cônjuge ou companheiro. Não ser cônjuge ou companheiro. Ou parente até o terceiro grau. Não ser cônjuge ou companheiro. Ou parente até o terceiro grau. De licitantes ou contratantes. De licitantes ou contratantes habituais. Ponto. São requisitos aí essenciais e obrigatórios para os agentes que participam da licitação. Professor, são requisitos taxativos? Não, são requisitos exemplificativos. Coloque abaixo questão de prova. Isso cai muito, pessoal. E pode sublinhar isso aí. Ó, segregação de funções. Segregação de funções. Fechou? É vedado a mesma pessoa acumular as seguintes funções. É vedado a mesma pessoa acumular as seguintes funções. Dois pontos. Decisão, vírgula. Execução e fiscalização. Decisão, vírgula. Execução e fiscalização. Beleza? Fechamos? Não pode aí o mesmo agente público. Pessoal, coloque um asteriscozinho. Dois asteriscos. Beleza? Quais são os asteriscos, pessoal? Ó, preferência por servidor público efetivo não exclui, preferência por servidor público efetivo não exclui a contratação de profissionais especializados. Preferência por servidor público não exclui a contratação de profissionais especializados em situações específicas. Ponto. Coloca o asterisco. O requisito de qualificação pode ser comprovado. O requisito de qualificação pode ser comprovado com certificação emitida por escola de governo. Por certificação emitida por escola de governo. Bom,
Fechamos? Massa. Questãozinha de prova abaixo. A última questão de prova. Cai muito também, viu, pessoal? Sublinha aí, viu? Quem é que cai muito, professor? Agente de contratação. Agente de contratação. Tranquilo? Ó, primeiro, quem é esse cara? Quem é o agente de contratação? É a pessoa designada para conduzir a licitação. Dois pontos. E o que é que significa conduzir, professor? A licitação. Vai colocando na ordem que eu vou colocando só exemplos, viu? Acompanhar, vírgula. Impulsionar, vírgula. Executar as ações e tomar decisões. Executar as ações e tomar decisões. Ponto. Beleza? Coloca uma setinha para baixo. Deve ser obrigatoriamente. Deve ser obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado permanente. Deve ser servidor efetivo, obrigatoriamente servidor efetivo ou empregado permanente. Beleza? Puxa a setinha para baixo e coloca assim: vai cair. Vai cair. O agente de contratação responde, o agente de contratação responde individualmente por seus atos. O agente de contratação responde individualmente por seus atos. Bom, beleza? Pessoal, chegamos aqui. Ó, a viagem que nós estamos percorrendo aí. Primeiro ponto que eu preciso entender. Essa lei, ela vai estabelecer esse processo administrativo aí, que dá-se o nome de licitação, cujo objetivo é celebrar um contrato. Beleza. A administração, ela vai celebrar um contrato e esse contrato ele tem por objeto algo, alguma coisa. Beleza. Mas quem é essas entidades? Quais são essas entidades que vão licitar, que vão realizar esse processo administrativo para fazer a aquisição desse objeto contratual aí? Eu excluo empresa pública, sociedade de economia mista e subsidiária. Lembrando, elas têm lei própria, mas essa lei se aplica de forma subsidiária. E o que é esse objeto tão famigerado, professor? O que é que a administração vai aí contratar? Qual é o objeto do contrato? São vários os objetos do contrato: compras, alienação de bens, né? Obras, execução de obras e serviços de engenharia, aquisição de serviços de tecnologia, só não entra. Falou em operação de crédito, grana, não. Falou em gestão de dívida, também não. Vou contratar agentes financeiros, bancos aí, de forma alguma. Beleza. Aí a lei traz princípios, e princípios é uma questão que sempre aparece em prova.
Como que eu lembro? Os 5 administrativos eu aplico. Aplico mais a segurança jurídica, probidade, etc. Lembrar de como que deve ser organizado aí esse processo, porque eu tenho princípios estruturantes. Planejamento, vinculação ao edital, motivação. Acabei de explicar agora. Segregação das funções. Competitividade já é da cara. Você já vai ver. Uma licitação, se a administração está buscando a melhor proposta, tem que ter competição para saber qual é a melhor proposta. Quais são os fins de uma licitação? Buscar o interesse público, economia para o Estado e agora está na modinha, desenvolvimento sustentável. Ponto. Beleza. Cuidado, pessoal, com a galera, com o servidor público ou com os agentes públicos que podem participar da licitação. Na verdade, que participam da licitação. Veja, o primeiro requisito obrigatório que eu coloquei para vocês é que o servidor público ou os servidores públicos devem ser preferencialmente servidores efetivos. Cuidado, porque o agente de contratação, que é o responsável pela condução da licitação, ele é obrigatoriamente um servidor efetivo, um servidor concursado. Inclusive, o cargo é agente de contratação. Todo ente federado precisa ter agora um servidor público especialista em licitação, para que ele possa conduzir esse processo licitatório, denominado de agente de contratação. Nunca a mesma pessoa vai decidir, executar e fiscalizar. Nunca. Princípio da divisão de tarefas ou segregação das funções. Ponto. Isso daí, pessoal, é o que corresponde aos pontos essenciais dos 15 primeiros artigos da lei. Fechou? Notamos tudo? Coloque aí. Processo licitatório. 0405. Processo licitatório. Fechou? Coloque aí, pessoal. O processo licitatório tem por objetivos. Qual é o primeiro objetivo, professor? Inciso 1. Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Beleza? Professor, pode repetir, por favor? Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Inciso 2. Assegurar assegurar a seleção da proposta assegurar a seleção da proposta e a contratação mais vantajosa para a administração.
assegurar a proposta e a contratação mais vantajosa para a administração, vírgula, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Inciso 3. Assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, entre os licitantes, vírgula, bem como a justa competição, bem como a justa competição. Beleza? 4. Evitar contratações com sobrepreço ou manifestadamente inexequíveis. Ou manifestadamente inexequíveis. Bem como o superfaturamento de contratos. Professor, repita aí, por favor. Evitar a contratação de produtos com sobrepeso, preços, produtos ou serviços, né? Ou preços manifestamente inexequíveis, vírgula, bem como superfaturamento na execução dos contratos. Beleza? Então, esses são os objetivos aí do processo licitatório. Pessoal, coloca abaixo uma questãozinha de prova. Uma questãozinha de prova. Certo? Ó, fases da licitação são as etapas percorridas pelo processo licitatório. Professor, quais são as fases? Existem 7 fases, viu? A primeira, faça um esquemazinho aí na ordem. A primeira, fase preparatória. Fase preparatória. Ô, professor, o que é a fase preparatória? Pessoal, a fase preparatória ela é uma fase interna. Na fase preparatória, a administração pública vai estabelecer todos os aspectos relacionados à licitação.
Vai definir, por exemplo, se for uma obra, como é que vai ser a obra, as especificidades, né? Vai definir lá o projeto, tudo certinho. Então, essa primeira fase preparatória é uma fase interna. Segunda fase, depois da fase preparatória, divulgação do edital. A administração lança o edital para dar conhecimento aí aos interessados em aderir à licitação, certo? Depois que a administração pública ela lança o edital, eu vou para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa, professor? A apresentação de propostas. Primeira etapa, fase preparatória. Segunda etapa, divulgação do edital. Terceira etapa, apresentação de propostas e lances. Depois da apresentação de lances, quarto, julgamento, é o julgamento das propostas. Depois que é julgadas as propostas, quinta etapa, habilitação. Depois da habilitação, recursos. Recursos. E, por fim, a homologação. Homologação. Ponto. Cuidado! Quando a gente pega essa lei da outra, pessoal, a habilitação via antes do julgamento das propostas, certo? Essa lei deu uma invertida. A ideia é, você tem que julgar, certo? Saber ali se o licitante ou qual foi a proposta vencedora e depois realizar a habilitação. Coloca uma questãozinha de prova. Coloca assim: a fase de habilitação poderá, a fase de habilitação poderá, mediante ato normativo, poderá, mediante ato motivado, melhor dizendo, vírgula, anteceder, poderá, vírgula, né, mediante ato motivado, vírgula, anteceder as fases de julgamento e apresentação de propostas. As fases de julgamento e apresentação de propostas. Bom, tranquilo? Belezal? Fechou? 05. 05. Modalidades de licitação. 05, 06, né?
modalidades de licitação. Tranquilo? Pessoal, fechamos. E aí, quantas páginas? O resumo até agora? A minha, 2,5. Hã? 2,5. 2,5? Bom, esse tópico aqui, ó, modalidades de licitação, certo? E também os critérios de julgamento, modalidades, critérios de julgamento. E eu vou tecer alguns comentários aqui sobre as fases da licitação. Vou deixar para estudar com vocês amanhã, que amanhã eu vou estar com a canetinha, com a mesa, e a gente vai fazer um resumo mais detalhado ainda. A parte mais importante da lei, o que mais cai, é o que nós vamos estudar. E o que é que mais cai? As modalidades de licitação, certo? E os critérios de julgamento de propostas. Modalidades de licitação, professor, o que é que é? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. Cada uma delas tem um objeto. Para que é que serve determinada modalidade? Quando é que eu utilizo? Além das modalidades, eu tenho que saber como é que a administração vai avaliar, vai julgar as propostas nessas modalidades. Quais são os critérios? Aí nós temos menor preço, menor desconto, melhor técnica, maior lance, todas essas modalidades, todos esses tipos de critérios aí, nós vamos avaliar, certo? Então, esse é o resumo, pessoal. Entender a parte inicial da lei de licitações, entender a parte dos princípios, entender a parte dos agentes que atuam aí na licitação, as fases, disse para vocês aí as etapas, a fase interna, fase preparatória. Todas as outras fases são fases externas. Por que que são fases externas? Porque tem participação da administração e dos licitantes. Depois, saber as modalidades, os critérios de julgamento e, por fim, eu vou ensinar para vocês as hipóteses de contratação direta. Traduzindo, quando que inexiste a licitação, não há licitação, não há concorrência, que são as hipóteses de inexigibilidade de licitação, e as hipóteses em que existe a possibilidade de se realizar a licitação, mas a administração pode dispensar discricionariamente, que são as hipóteses de dispensa de licitação. Ponto. A questão da sua prova, que será uma ou duas, vai girar em torno desses pontos aí, que eu estou revisando com vocês. A parte inicial, a definição, os agentes que atuam na licitação, os agentes públicos, as etapas do processo licitatório, as modalidades, os critérios de julgamento e as hipóteses de contratação direta. Ponto. Fechamos? Dúvidas até o presente momento? Dívidas? Revisem bem esse materialzinho. Amanhã nós concluiremos a lei de licitações. Professor, Beleza? referente à revisão lá de probidade, é amanhã? Oi? A revisão que é fazer de improbidade administrativa. Amanhã. Amanhã eu Amanhã, né? corrijo essas questões. Tá. Tá bem, pessoal? Boa noite, bom descanso e até amanhã.